Um número cada vez maior de pessoas tem experimentado todos os lados de drogas químicas, desde o barato que elas proporcionam até os momentos finais que elas também têm proporcionado. E elas não são nada agradáveis. Como é o caso da Tranq, a droga devoradora de carne e que transforma pessoas em zumbis. Once upon a time, they might have heroin once a day. They're now doing this 5 times a day. It's absolutely awful. Eu vou começar contando um caso terrível que aconteceu com um homem na faixa dos 45 anos de idade. Nascido e criado em Nova York, de nome Martin. Ainda muito jovem, Martin teve acesso a uma das drogas mais perigosas, porém legalmente vendida em todas as esquinas, que é o álcool. Ainda jovem, ele também conheceu a maconha. Depois, desceu alguns degraus e migrou para a cocaína, pela qual se viciou rapidamente. Foi aí que os maiores problemas começaram a acontecer na vida de Martin. Gradualmente, devido ao vício e à falta de dinheiro, ele começou a trocar o conforto de sua casa pela difícil luta nas ruas. Martin começou a realizar pequenos furtos para dar conta do vício na cocaína. Arrumou alguns trabalhos, pois os problemas com a polícia vieram rapidamente. E tudo o que ele não queria era ficar sem liberdade. Porém, o vício também não o deixava trabalhar. E para piorar, conheceu pessoas que lhe apresentaram uma outra droga bastante conhecida, especialmente pelo mal que ela faz, a heroína. Mas como a maioria daqueles que se envolvem com drogas com altíssimo poder de vício, Martin não ficou só na heroína, não. Ele conheceu também o crack e o fentanil. O fentanil é um opioide sintético bastante utilizado em hospitais como sedativo, sendo da mesma família da morfina e da oxicodona, que são popularmente mais conhecidas. Depois disso, Martin acabou sendo apresentado ao inferno, segundo ele afirma. E o nome desse inferno é Tranq. A Tranq faz a heroína parecer papinha infantil. E é por isso que a tem substituído gradativamente nos Estados Unidos e também no México. É mais barata, porém os efeitos são arrasadores. Parecida com o pior efeito causado por outra droga, chamada Crocodile. A Tranq também causa a morte de tecidos epiteliais e musculares. E foi isso que realmente causou medo e pânico em Martin, que não quer morrer e muito menos perder o seu braço. Ele não demorou muito para perceber um hematoma em seu antebraço esquerdo. E pouco tempo, aquele hematoma havia se transformado em um buraco que literalmente já se podia enxergar o osso. Que horror! Martin é um sobrevivente. Ele passou por cirurgias para enxerto no braço, e hoje está internado no St. Anne's Corner of Harm Reduction. É uma instituição criada para ajudar pessoas em situação de rua e com dificuldades diversas em Nova York. Se ele não tiver uma recaída, o que pode acontecer e acontece em diversos casos, ele estará livre de uma das piores formas de morrer. Sim, porque os opioides que têm surgido nas ruas estão matando muita gente nos Estados Unidos. Isso quando não deixa a pessoa inválida para o resto da vida. Mas o que vem a ser a Tranq? De onde ela se originou? Olha, para você entender melhor, eu preciso falar um pouco mais do fentanil, um dos compostos da Tranq. O fentanil é uma droga de uso exclusivo de hospitais, por se tratar de um poderosíssimo sedativo. Ele é um opioide, ou seja, é originário de uma planta chamada papoula, da qual se extrai o ópio e, não por coincidência, a heroína. O ópio é também a base da morfina, que é outro sedativo usado em casos médicos. O fato é que o fentanil chega a ser 100 vezes mais potente que a morfina, inclusive no que se refere ao poder viciante desta droga. Então, pegando emprestadas as palavras do jargão dos usuários, para tornar a onda ainda mais loucona, por que não criar uma droga ainda mais potente e, claro, viciante? Aí alguém teve a brilhante ideia de fazer um mix de drogas já ultrapotentes para viciar muito mais rapidamente e sempre ter dinheiro em caixa. O produtor misturou fentanil com xilazina, um fortíssimo tranquilizante veterinário, não opioide, comumente usado para sedar animais de grande porte, como bovinos, equinos e outros. Segundo os estudos, a xilazina ainda prolonga o efeito do fentanil, que tinha duração de no máximo 15 minutos. O resultado dessa mistura foi batizado de Tranq. Eu imagino que seja oriundo da palavra tranquility,
ou tranquilidade em português, mas, como nem tudo é o que parece. Apesar de ser uma droga nova no mercado, ela foi relatada pela primeira vez pelas autoridades antidrogas no início dos anos 2000 em Porto Rico e nos anos seguintes circulou somente naquela região e em áreas limitadas do Nordeste americano, como a Filadélfia. De uns 5 anos para cá, no entanto, a droga já foi detectada em quase todos os estados do país. E segundo o DEA, o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, a Tranq já está sendo produzida por traficantes locais. A xilazina pode ser comprada por apenas $6 o quilo em alguns websites chineses, como também na Deep Web. Isso facilita muito para que os fornecedores de drogas sintéticas possam maximizar os seus lucros, uma vez que adicionam xilazina ao fentanil, tornando-o mais caro e mais rentável. Os cartéis mexicanos têm utilizado bastante essa receita, sabendo claro que se trata de um bolo mortal. Mas quem é que disse que eles se preocupam com a vida, a saúde ou a sanidade de seus clientes? Muitos usuários deste tipo de droga nunca sabem se estão comprando fentanil ou tranquilizantes, embora seja cada vez mais arriscado presumir que o fentanil não esteja misturado com xilazina. Em março, o DEA disse que quase 1/4 do pó de fentanil americano continha xilazina. Em 2021, a proporção estava acima de 90% na Filadélfia. Meu Deus, que onda é essa? Que onda é essa que faz com que a pessoa chegue a experimentar algo tão sinistro? Em geral, os opioides são substâncias que atuam sobre os receptores opioides, que são responsáveis por regular a dor, o humor e o prazer no organismo. Quando usados como droga, os opioides podem causar uma sensação positiva de euforia, relaxamento, alívio da dor e da ansiedade. No entanto, essas sensações também podem ser acompanhadas de efeitos negativos como sonolência, náusea, constipação, depressão, problemas respiratórios e dependência. Aliás, a dependência é o que mais agrava a situação do usuário, uma vez que, na maioria dos casos, ela ocorre logo após o primeiro uso. O grande problema dos opioides e sintéticos em geral é sua capacidade de levar o usuário à tolerância, isto é, cada vez mais serão necessárias doses maiores para obter o mesmo efeito. Leva mais facilmente também à síndrome de abstinência, que é um conjunto de sintomas terrivelmente desagradáveis que ocorrem física e psicologicamente quando o uso é interrompido. Segundo testemunhas, a abstinência provocada pela Tranq se torna comum, e é como se a pessoa precisasse daquela droga, assim como precisa do oxigênio para respirar. Até mesmo pela sua relação com a tolerância, a Tranq pode induzir facilmente o usuário a uma overdose, que geralmente resulta em morte por parada cardiorrespiratória. Mas não são somente esses probleminhas que a Tranq tem trazido aos seus dependentes, não. Há um efeito colateral bastante desagradável em todos os sentidos, que tem sido registrado em usuários mais frequentes: a deterioração dos tecidos do corpo. Sim, gente, pele e músculos são rapidamente destruídos, já que partes do corpo onde aparecem os hematomas ou manchas escuras vão se tornando feridas horríveis, enquanto os tecidos ficam necrosados. O único tratamento para isso é fazer enxertos no local afetado. Contudo, o paciente deve estar livre das drogas, senão, gente, não há enxerto que irá vencer as feridas. Esse efeito colateral terrível é também observado em usuários de outra droga tão perigosa e letal quanto a Tranq, conhecida por Crocodile. Essa última recebeu esse nome ecológico devido ao fato de que no local onde começa a ferir, a pele ganha uma casca grossa e escura que lembra o couro de um crocodilo. A pele fica esverdeada, escamosa e com feridas que podem expor os músculos e os ossos. Talvez não fosse preciso dizer que a dor é lancinante, mas é um dos relatos mais comuns entre os usuários. A dor é tanta que, somado às dores pelo resto do corpo causadas pela abstinência, o viciado chega a perder a consciência. Numa boa porcentagem dos casos, o paciente precisa passar por uma cirurgia para amputar o membro. Ambas as drogas são capazes de promover a necrose dos tecidos. A Crocodile, em especial, contém alguns ingredientes que qualquer pessoa em sã consciência jamais colocaria em seu corpo. Aqui está o ácido sulfúrico, com cal. Luego se le echa gasolina.
natural, orgánico, sano. Esto es muy bueno. Gasolina, solvente, ácido clorídrico, iodo e fósforo vermelho. Não há como afirmar que a Trunk seja produzida de forma diferente ou com compostos mais brandos e amigáveis. Isso porque não é. Ela passa pelos mesmos processos da Croc e ainda recebe a adição da xilazina, que, como já foi dito, além de ser um potente tranquilizante usado em animais de grande porte, prolonga a ação da droga. Os hospitais geralmente estão preparados com medicamentos que combatem os efeitos colaterais de diversas outras drogas, como a cocaína, a heroína e outros tipos de opioides. Muitos pacientes que chegam vitimados pela overdose de uma ou outra droga são levados diretamente para a salinha, onde receberão doses de naloxona, que possui a propriedade de anular os efeitos dos opioides. A naloxona é bem eficaz quando se trata de fentanil, porém não mostra ser positiva no tratamento contra a xilazina. A naloxona atua nos receptores opioides no cérebro para reverter os efeitos de drogas como o fentanil, em particular a respiração suprimida. Mas para a xilazina, nenhum antídoto foi aprovado para humanos. Isso significa que alguém que teve uma overdose de drogas tranquilizantes pode precisar de mais do que naloxona para sobreviver, como oxigênio extra e suporte respiratório. A nova droga, Trunk, tem trazido preocupação em excesso no âmbito de saúde nos Estados Unidos e não é à toa. Se fosse algo que já tivesse tratamento como ocorrido em certo sucesso em relação aos opioides, a naloxona poderia ser a luz no fim do túnel, mas infelizmente não mostrou bons resultados, não. A preocupação das autoridades não poderia ser menor, portanto. Além dos problemas sanitários, há também os sociais, financeiros e tantos outros que acabam sendo os resultados negativos do envolvimento das pessoas com esses tipos de drogas. O usuário perde completamente a vontade própria, não consegue se estabelecer em qualquer emprego, tem muita dificuldade de concentração e sua capacidade de aprendizado cai a um nível degradante. A consequência disso, claro, é a falta de recursos financeiros para se manter, e então vem outra consequência, já que o viciado terá que roubar para manter o seu vício. As mortes por overdose de drogas opioides sintéticas e semissintéticas nos Estados Unidos são também uma estatística bastante assustadora. Segundo dados dos Centros de Controle para a Prevenção de Doenças, o número de overdose mortais por xilazina passou de 260 em 2018 para 3.480 em 2021. Em 2022, foram contabilizados 110 mil óbitos por fentanil nos Estados Unidos, sendo que grande parte disso teve a Trunk recheada com xilazina como responsável. O maior número de casos, curiosamente, vem da cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, um dos mais afetados. Mas por que a Filadélfia se tornou o epicentro dessa bomba? A Filadélfia foi a cidade americana onde houve o maior número de overdose pela substância, seguida por New York, segundo os dados obtidos em 2021 pelo DEA. Há, inclusive, alguns vídeos que viralizaram na internet com milhões de visualizações e compartilhamentos, que mostram algumas avenidas repletas de pessoas completamente desnorteadas, devido aos efeitos do fentanil, e agora mais ainda, com o fentanil misturado com a xilazina. As cenas são degradantes, assustadoras. É como se estivéssemos vendo uma cena real do seriado The Walking Dead. Meu Deus. A diferença é que esses zumbis da vida real não têm a mínima condição de atacar ninguém, pois não têm forças nem orientação para caminhar em linha reta. Na verdade, elas tornam-se vítimas delas mesmas e de pessoas cheias de más intenções que acabam se aproveitando daqueles mais alienados. A Filadélfia, a maior cidade da Pensilvânia, é conhecida por sua rica história exibida no Sino da Liberdade, no Independence Hall, onde a Declaração da Independência e a Constituição foram assinadas, e em outros marcos da Revolução Americana. A escadaria do Museu de Arte da Filadélfia também é outro local famoso, tendo sido imortalizada pela triunfante corrida de Sylvester Stallone no filme Rocky.
No entanto, a cidade vem enfrentando há muito tempo alguns problemas sociais bem sérios. Um deles é a pobreza e a desigualdade social. Entre as grandes cidades americanas, a Filadélfia apresenta a segunda maior taxa de pobreza do país, na casa dos 23,3%. E ela afeta principalmente as minorias raciais e étnicas, que representam mais da metade da população da cidade. A desigualdade econômica e social também se reflete na qualidade da educação, da saúde e da moradia dos filadelfianos. A educação é um setor crítico para o desenvolvimento da cidade. Enfrenta problemas como o baixo desempenho acadêmico, a evasão escolar, falta de recursos e infraestrutura, violência nas escolas e disparidades raciais e socioeconômicas. A Filadélfia tem uma das menores taxas de graduação do ensino médio entre as grandes cidades americanas, com apenas 69% dos estudantes se formando em 4 anos. Esses são os principais motivos que fazem da Filadélfia um lugar não tão prazeroso de se viver, uma vez que os níveis de violência têm aumentado bastante. E para que uma grande cidade chegue a esse ponto, não só a população tem crédito nisso, como também as autoridades governamentais e policiais, que às vezes tapam os olhos diante dos problemas, geralmente por um motivo maior: o dinheiro. Será mesmo que a corrupção na Filadélfia está tão descarada assim? 3 police officers from Philadelphia are in federal custody. They're charged with plotting with drug dealers to stage a traffic stop and steal $15,000 worth of heroin and then resell the drug. Se você conhece a cidade, por favor, nos diga como é o cotidiano das pessoas aí nos comentários. O maior medo das autoridades é que essas drogas ganhem cada vez mais espaço, já que podem ser mais facilmente transportadas do que drogas convencionais, como a cocaína e a maconha. Isso porque não há ainda cães farejadores ou compostos químicos que possam ser usados para encontrar e identificar o material. Países mais pobres ou em desenvolvimento vão acabar se tornando os locais com o maior número de viciados, aumentando todos os tipos de problemas sociais decorrentes disso. Pessoas zumbis, como se vê na Filadélfia, em Porto Rico, Nova York e em outros grandes centros, poderão se tornar cenas comuns nas ruas e avenidas. Há o risco dessa droga chegar por aqui no Brasil? Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil! Não só há, como já chegou. Apesar de não ser a Trunk, a Polícia do Espírito Santo apreendeu recentemente 31 frascos contendo fentanil, e isso foi inédito no país. A droga que mais mata nos Estados Unidos é apreendida pela primeira vez aqui no Brasil, é o fentanil. A substância estaria sendo usada para batizar outros entorpecentes também, como cocaína, êxtase e LSD. De acordo com as autoridades policiais, não há dúvidas de que a droga já tenha sido enviada para outros estados brasileiros. E assim como aconteceu lá na terra do tio Sam, pode ser que em breve alguns usuários já estejam usando fentanil misturado à xilazina. E se isso acontecer, o Brasil, que já tem problemas sociais pesadíssimos, está com um ainda por vir. 100 vezes pior. Apesar do nome, nada tranquilizador. Eu fico só imaginando isso chegando no Brasil. Como vai ficar essa Praça da Sé em São Paulo? Que já é um formigueiro de sem-teto e viciado.